bate-papo sênior com o CEO do INEMP, Marco Túlio Costa, que hoje é uma das maiores autoridades em PNL que a gente tem na atualidade. Ele estudou com os grandes nomes da PNL, que eu não vou me atrever a pronunciar aqui, ele vai explicar isso daqui a pouco. E estamos com as nossas queridas sêniors. Eu vou pedir para cada uma se apresentar e depois a gente começa esse bate-papo com o Marco, que é para a gente aprender um pouquinho sobre como a PNL pode ajudar as empresas, principalmente nesses tempos de crise, ok? Então, vamos lá, meninas. Adriana. Oiê! Adriana, você quer se apresentar? Eu delay aqui. Boa tarde, é um prazer gigantesco a gente estar aqui fazendo essa live tão importante, nesse momento aí, né? Eu estou com um probleminha de retorno. Um instante, pessoal. Vamos passando para a próxima. Roberta, vai aí se apresentando, não tem problema. Por favor. A gente ajusta, né? Vai ajustando que eu vou me apresentando, então. Então, boa tarde, turma, boa tarde, sêniors. Quando fala sêniors, eu lembro dos meus cabelos brancos. É nessa hora que é bom ter cabelo branco, né? Que prova que a gente é sênior, mas vamos lá. Eu sou psicóloga, trabalho com processos de coaching em desenvolvimento humano, dentro e fora das empresas. Minha especialidade maior é trabalho com desenvolvimento de lideranças, e estou curiosa aqui para esse nosso bate-papo com o Marco. Estou animada. Vamos lá. Que bom. Obrigada, Roberta. Vamos lá, então, Renata. Bem, meu nome é Renata Manieso, a minha formação é em Ciências Econômicas, a minha atuação é no segmento financeiro, trabalhei por 29 anos no Grupo Santander, e hoje trabalho na linha de a parte comportamental, na gestão empresarial, gestão comercial e negociação. Estou bastante... Obrigada. Obrigada, Renata. Adriana. Então, meu nome é Adriana Aro, eu sou consultora em gestão empresarial, atuo aí há mais de 17 anos no mercado, com empresas de pequeno, de médio porte, de todos os segmentos, especialmente, né, no gerenciamento de processos, gerenciamento da rotina, trabalhando a questão de planejamento, a parte de planejamento sucessório, enfim. Estamos aí lidando com pessoas, lidando com informação e passando por essa fase aí, né, diferente. É um prazer estar aqui. Obrigada, Adriana. Bom, meu nome é Lissandra Clementoni, eu sou mentora de planejamento, já com 20 anos de experiência nessa área. E hoje eu vou fazer um pouco de mestre de cerimônia aqui, conduzindo as perguntas, né? E fazendo a intermediação aí de vocês. Quem tiver dúvida pode mandar aqui no chat, que eu vou fazendo aqui essa organização, ok? Então, vamos lá, Marco, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho no que eu já falei, né? Claro. O Marco, ele já tem 4 ou 5 livros publicados, né? Inclusive, saiu um agora sobre Mindset, PNL Mindset. Tem um de comunicação que eu amo, que é como se fosse meu livro de cabeceira. E aí, me fala um pouquinho, Marcos, fala um pouquinho para a gente, o Marco, da sua experiência, de como é que foi que você encontrou a PNL e como é que você usa a PNL hoje em dia, né? Sem dúvida. Bom, alguns já me conhecem, sabem, né? A Alessandra principalmente sabe, eu tenho uma formação muito técnica, né? Eu fiz engenharia, depois eu fui fazer física, e apesar de uma formação extremamente técnica, eu sempre fui apaixonado por lidar com gente. Então, fui gerente de obra de linha de transmissão, morei fora do Brasil muito tempo, fui gerente de vendas por mais de 15 anos, e lidar com pessoas sempre foi a minha grande paixão. Eu sempre usei a parte técnica como um apoio para lidar com gente, para
vamos dizer assim, ter uma formação sólida, mais pragmática. A parte técnica me ajudou bastante. Eu costumo dizer nos meus treinamentos, né, que física é mais fácil do que lidar com gente, muito mais fácil. Quando nós lidamos com pessoas, nós temos desafios que nem sempre 2 mais 2 é 4. E conheci a PNL morando fora do Brasil, nesses desafios que eu tinha de gerenciar 500, 600 pessoas numa obra de linha de transmissão. Eu vou aproveitar esse tempo para estudar mais sobre mentoring, sobre coaching, sobre gestão, liderança, PNL, e comecei a estudar esses assuntos, me aprofundar mais, fiz vários cursos fora do Brasil, fui treinado por um dos criadores da PNL, o Richard Bandler, também aqui no Brasil, fiz vários cursos no Brasil, e como eu sempre fui, né, da área empresarial, a minha principal atuação com base na PNL é na formação empresarial, na formação de gestores, na aplicação das ferramentas de PNL para dentro das empresas, o que não me impede de usar a PNL para ajudar as pessoas, para me conhecer, para conhecer mais as outras pessoas. Por isso que eu digo que qualquer um de nós, independente da formação, saber lidar com gente é um grande diferencial. Aí depois me aprofundei na neurociência, fui fazer mestrado em administração, pós em neurociência, fazendo um doutorado em neurociência. Então, eu falo que um dos grandes desafios que nós temos é cada vez mais nos especializarmos, mudarmos, e a PNL nos traz muito essa ideia. É um processo de mudança e adaptação e flexibilidade aos desafios que nós temos na vida. Sou um apaixonado por pessoas, mas um cara é engenheiro e físico, é apaixonado por pessoas, que bom, que bom, porque isso é que eu digo que, como eu falo, independente da nossa atuação, lidar com gente, principalmente nesse momento que nós vivemos, é um grande desafio, e aprofundar-se na PNL, em ferramentas de gestão e autoconhecimento é fundamental. Então, isso é uma breve explicação do meu currículo aí. Já tive algumas experiências muito interessantes na área profissional, pessoal, que vai ser um prazer debater com vocês. Excelente. Excelente, Marco. Engraçado você falar, né, sobre a formação técnica, engenharia e física, porque geralmente engenheiro e físico nem sabem que pessoas existem, né? Tão focado, acontece assim, às vezes, no desenvolvimento, né, uma parte tão técnica. Mas a gente está num período muito interessante da história, né? Estamos vivendo um momento histórico impactante, importante, e que as empresas estão tendo que fazer uma série de adaptações e melhorar, aprimorar processos e também a comunicação, uma vez que estão tendo que fazer vários ajustes, né, em relação às questões de trabalho, né, os relacionamentos, a gestão e liderança, e ao próprio processo de trabalho. E como que a PNL, ela vem aí para ajudar, como é que a gente pode usar a PNL para ajudar nesses processos, é que é a nossa questão hoje, é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, eu vou começar passando as perguntas aqui para a Roberta, vou fazer na mesma sequência, Roberta, Renata e Adriana, para eu não ficar perdida, então já vou deixar assim, Roberta, Renata e Adriana, e a Roberta tem algumas perguntas interessantes aqui, depois eu vou passar para a Renata, e depois eu vou passar para a Adriana, e a gente vai conversando. À medida que for chegando perguntas também no chat, eu vou anotando aqui e passando, ok? Então, Roberta, a palavra está com você, pode perguntar. Bom, Marco, obrigada pela disponibilidade, né? A gente, aqui do Sênior, tem a intenção de sempre trazer pessoas que têm a contribuir, né? Com conhecimento e não com informação. Veja bem, conhecimento e não informação. Porque informação está disponível aí na internet à torta e direito. E o que a gente quer tentar promover é conhecimento, né? Elaborar a informação e trocar os nesse sentido, eu tenho uma dúvida. Eu não sou uma estudiosa da PNL, eu tenho uma abordagem um pouco mais existencial humanista nos meus atendimentos, e acho legal trocar aqui com você, e eu sei que a PNL traz muito uma questão de ressignificar, né, os termos para aquela pessoa, as situações. E aí, em algumas postagens que eu já vi suas e tal, você fala do inconsciente na PNL. Você consegue diferenciar para mim o inconsciente da PNL para o inconsciente que a gente conhece do Freud, que o Freud fala da psicanálise, assim,
Qual que seria a diferença? Você consegue me trazer essa... Sim, eu não diria que é uma diferença, vamos dizer, mas nós trabalhamos com a ideia da PNL muito ligada não só ao que o Milton Erickson falava, que foi um psicoterapeuta, um médico, que os criadores da PNL modelaram na década de 80, mas como também várias ideias do próprio Jung, quando o Jung trazia as ideias do inconsciente coletivo, quando o Jung trazia as ideias que o inconsciente é também um material repleto de, vamos dizer assim, um arcabouço repleto de possibilidades também. Então, dentro da perspectiva que nós trazemos da PNL, eu falo assim, não tem uma diferença gritante em relação ao que o Freud falava. Eu diria que talvez a principal diferença é que muitos dos estudos do Freud falavam da questão do inconsciente como material reprimido. Tem muito material reprimido no inconsciente, eu concordo com isso. Mas também, no nível inconsciente, a gente tem possibilidades enormes de encontrar várias respostas, como, por exemplo, quando a gente entra na linguagem ericksoniana, na hipnose ericksoniana, entrando um pouco até na neurociência aqui, quando nós reduzimos frequência cerebral e acessamos uma frequência de nível θ, uma frequência aí na faixa de 7 ciclos por segundo, por isso que o Theta Healing hoje está tanto em moda, vamos dizer assim, é a frequência em que nós temos ideias super criativas. Então, várias ideias surgem quando nós não estamos pensando num problema. Então, talvez a principal dica, às vezes, como você quer resolver um problema, quer ter uma visão clara, mais clara, como resolver um problema. O que você tem que fazer? Ao invés de continuar pensando naquele problema, desliga um pouco. Às vezes, aquela ideia vem tomando um banho, vem pensando em outra coisa. Então, a ideia do inconsciente para a PNL é que é um material muito repleto de possibilidades também. Eu discordo, Roberta, da questão de que muitos conhecedores de PNL gostam de tratar, vamos dizer, traumas através da PNL. Eu discordo disso, eu não gosto de falar isso. Por exemplo, eu nunca usaria nas minhas abordagens uma cura de fobia através da PNL. Não, eu particularmente, talvez o criador da PNL discorde de mim, mas não quer dizer que eu tenha que concordar com tudo com ele, apesar dele ser meu mentor. Então, eu acredito que as coisas, a linha é muito tênue, apesar da linha ser muito tênue, qualquer pessoa que vem procurar, eu tenho uma fobia, tenho um trauma, procura um psicólogo especialista nisso, é interessante. Agora, eu quero, por exemplo, parar de ter um diálogo interno muito negativo, eu quero acessar algumas ideias. Através da indução ericksoniana, promovida pelo Milton Erickson, a gente pode trazer do inconsciente várias respostas positivas. Ou seja, eu não diferencio, vamos dizer, a psicologia da PNL nesse sentido. Só acredito que, muitas vezes, cada um no seu quadrado, né? Não dá para a PNL falar que faz tudo. Então, eu discordo de alguns terapeutas de PNL que falam, eu trato fobias. Não, gente, por favor, não vamos com isso, não. Vamos ser um pouco mais sensatos nessa maneira, usar o que o Milton Erickson fazia de uma maneira mais sensata, sem entrarmos em áreas que não são do conhecimento de várias pessoas. Então, uma coisa interessante, Roberto, você está comentando, é que talvez um dos grandes riscos que a PNL corre e que o coach, na minha opinião, passou por isso, é a gente falar que faz qualquer coisa. E não é desse jeito que as coisas funcionam. Não, é verdade, é verdade. Então, falar que o coaching e a PNL vão resolver traumas sexuais, não, pelo amor de Deus, não vai resolver. Procure um profissional para isso. Então, a ideia da PNL é tratar o inconsciente como material de possibilidades para que você encontre respostas ali por redução de frequência cerebral num estado de relaxamento, num estado que o mindfulness trabalha muito, que a meditação trabalha muito, no sentido em liberar a mente para ter várias ideias. O ócio criativo do Domênico De Masi, por exemplo, fala, está tudo muito interligado nesse sentido. Ficou claro, Roberto, minha resposta nesse sentido? Ficou, não. Obrigada. Lissandra, eu faço mais uma ou a gente vai revezando? Vou revezando, senão você vai ficar com o tempo todo do Marco. Espera aí. Mas é até interessante esse debate. Roberto, você concorda com o que eu falei, essa questão? Concordo. Assim, o que eu penso sobre... como eu te falei, eu não tenho propriedade para falar PNL, eu não sou estudiosa da técnica, da PNL.
Mas eu entendo a PNL, o inconsciente da PNL, muito mais como um pré-consciente, quando Freud define o pré-consciente. Pode ser. É algo que é exatamente isso que você falou, aquilo que está mais mais em latente ali. ebulição, Isso, mais latente isso. você consegue capturar. Mas ficou claro, eu acho que é por aí mesmo, concordo. A gente se aprofundar Obrigada. demais no nível inconsciente é muito complicado. Então, Não é por isso que eu falo, alguns não é... profissionais talvez estejam cometendo um grande erro, até profissionais de coaching que às vezes fazem isso, e não tenham formação, é muito complicado, na minha opinião. Nós temos que tomar muito cuidado. As pessoas são complicadas, né? A gente precisa saber onde está pisando, não pode sair fazendo. Exato. Obrigada, Muito bem, já começamos bem, né? Com uma pergunta de desmistificando a PNL, né? Então, nós vamos achar que a PNL faz tudo e não é bem assim. Na minha visão, não é bem desse jeito que as coisas funcionam. Excelente, não, muito obrigada. Renata, vou passar para você, então. Roberto, seu microfone está no mute, mas qualquer coisa, você levanta a mãozinha que eu abro, viu, gente? Se alguém tiver alguma coisa para comentar, para falar, é só levantar a mãozinha assim para mim, que eu abro aqui. Renata, vou passar, então, a bola para você começar a fazer a sua pergunta para o Marco, ok? Então, boa tarde, Marco. Obrigada aí pela oportunidade. Também não tenho muito conhecimento, tá? Tenho algumas orientações, li um pouco a respeito, mas nada muito aprofundado sobre a programação neurolinguística. Mas aqui, voltando um pouquinho sobre esse último livro que você agora editou, né, escreveu, que é sobre o mindset. Eu venho de uma corporação multinacional, onde essa situação do mindset já era muito utilizada, era muito usual há muitos anos. A minha pergunta vai exatamente para esse momento que nós estamos vivendo hoje, nas pequenas e médias empresas. Como, no teu ponto de vista, é possível chegar essa mudança de comportamento, essa mudança de atividade que eles têm que se renovar, têm que se ressignificar agora nesse momento? Então, qual seria o caminho mais rápido para que eles pudessem utilizar a própria PNL e com o próprio mindset? Então, como colocar isso na área comercial, na área de vendas? Essa seria a minha pergunta. Eu vou falar de forma genérica primeiro, depois eu vou especificar um pouco mais na área de vendas, pela minha visão. Quando a gente fala da mudança de mindset, nós estamos falando muito no nível de identidade. Na minha opinião, a principal mudança de mindset vem a nível de identidade. Talvez a maioria das pessoas pratiquem muitas mudanças no fazer e no ter. Então, a maior parte das metas que nós encontramos por aí, das próprias empresas ou de equipes ou de pessoas, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter. Só que o fazer e ter é uma consequência da meta principal do ser. Então, que tipo de pessoa você precisa ser? Porque se a gente fala assim, eu quero ter mais dinheiro, legal, então eu tenho que fazer mais cursos, fazer mais especializações, mas que tipo de pessoa você precisa ser para isso? Eu tenho que ser uma pessoa, então, mais determinada, mais proativa. A principal mudança de mindset, e aí vamos usar uma ferramenta da PNL, que são os níveis neurológicos, a mudança vem do nível de identidade para comportamento. Não adianta mudar comportamento se você não muda sua identidade. Quando você altera sua identidade, fica muito mais fácil alterar comportamentos. E, nesse sentido, é uma consequência. Se você tem uma nova identidade, o comportamento, as capacidades, eles vêm como uma consequência natural. Mas talvez várias pessoas não saibam ainda o propósito delas. A identidade tem a ver com propósito. Então, se a gente trouxer para uma empresa, se a empresa não tem certeza da missão dela, para que ela existe, para que continua dando treinamentos ou qualificando as pessoas, se ela não sabe onde quer chegar. Mesma coisa das pessoas. Então, um erro que eu comento muitas vezes que é feito em treinamentos nós treinamos as pessoas, damos treinamentos para as pessoas, mas sabe aquele funcionário que às vezes fala assim, mas eu não acredito mais nessa empresa. Quando eu entro aqui dentro, não sou mais eu, não tem mais sentido eu estar aqui, ou seja, a identidade dele não está mais ligada à empresa, e a empresa fica dando treinamento para ele, rasgando dinheiro, joga dinheiro fora. Então, primeiro é alinhar a identidade para depois trabalhar capacidades, crenças e comportamentos.
Muitas pessoas, às vezes até muitas empresas fazem o contrário. Então, aquele profissional de vendas, vou dar um treinamento para ele de vendas. Mas se ele está afim realmente de trabalhar com isso, ele está realmente vestindo a camisa, ele tem atitude, engajado, senão vai rasgar dinheiro. Ele está engajado, senão vai rasgar dinheiro. Quantas empresas talvez estejam jogando dinheiro fora, dando treinamento, porque tem que cumprir uma carga de treinamento anual, mas aquela pessoa que está ali já não está mais afim, não é mais o propósito dele. Você imagina como isso é desgastante, não só para a empresa, quanto para as pessoas. E eu comento, Renata, que o profissional de vendas tem que ter fome, né? Ele tem que ter fome para vender. Um leão com barriga cheia, ele não vai caçar. Então, então estamos num bom momento, né? É um bom momento. É um ótimo momento. É aquele profissional que fala assim, nossa, é um momento em que eu enxergo o profissional de vendas. Nesse momento, ele tem que enxergar oportunidades ao invés de ameaça. Se ele enxergar ameaça, não dá para trabalhar em vendas. Não rola. Vamos enxergar oportunidades. Se ele tiver com a barriga cheia, também não vai conseguir vender. Então, essa identidade, essa atitude para vendas, na minha opinião, é o principal ponto, não é, Renata? Sim, com certeza. Às vezes tem aquelas pessoas que falam assim, não, para mim tá bom, deixa chegar. Quando alguém... É o conformismo, né? Você sair do que está ali, sair da sua zona de conforto, né? Então, nesse momento, eu acho que os empresários, principalmente os pequenos empresários e médios empresários, estão sofrendo, porque, na realidade, eles tinham uma situação de rotina usual, acostumado ao cliente vir até a loja, a porta da loja aberta, e ele está tendo que se remodelar, ressignificar a forma de venda. Então, eu acho que, dentro de um contexto, é a mudança mesmo de comportamento e de visão para o negócio, né? Que ele vai ter que ampliar bastante, né? E eu acho que eu falo assim, a mudança principal, a identidade. Eu sou uma pessoa mais proativa, eu decido ser uma pessoa mais proativa. Então, que tipo de habilidades, crenças e comportamentos eu vou ter a partir disso? Porque o problema é, nesse momento, as pessoas paralisarem. Um profissional de vendas, se ele estiver paralisado, ele já está fora. Ele ele já estaria fora do mercado antes, mas fora agora. Então, essa atitude, para qualquer profissional, para vendas, na minha opinião, mais ainda, a atitude de querer inovar, de pensar em 3 palavras, que, na minha opinião, são palavras-chave, não só para um profissional de vendas, como para qualquer um de nós. Tempo, custo e qualidade. São palavras que definem o que é inovação. Então, o que eu posso fazer para diminuir o tempo dos meus processos, para diminuir custo ou aumentar a receita, ou para melhorar a qualidade de atendimento nos meus clientes? Se a pessoa está focada nessas 3 palavras, em o que fazer para melhorar essas variáveis, tempo, custo e qualidade, automaticamente ela está inovando e está saindo da zona de conforto. Como eu comento, estar na zona de conforto não é problema, desde que você queira ampliá-la a todo momento. Não tem problema estar na zona de conforto, desde que você queira ampliar essa zona de conforto a todo momento. E essas 3 palavras, na minha opinião, elas são palavras-chave para qualquer momento de inovação que vivemos. Perfeito. Muito obrigada, Marco. Gente, excelente esse comentário, Marco, a questão da identidade. Realmente, assim, se a identidade da pessoa não estiver congruente com os princípios da empresa, com o local que ela está, as coisas não avançam, né? E aí, pegando esse gancho, então, já vou passar para a Adriana, que ela tem perguntas interessantes que vão seguindo mais ou menos nessa linha aí. Deixa eu desmutar ela aqui. Solta minha boca! Então, é muito interessante esse momento especificamente, e essa reflexão, assim, para mim, ela tem 2 viés. Então, assim, eu tenho aí um profissional que, circunstancialmente, né, considerando agora essa condição de crise, com todas as frustrações, seja por uma redução de carga, de jornada, de salário, de condição, né, seja, enfim, N questões aí complexas que envolvem isso. Então, tem esse lado de como se manter, né, produtivo, antenado, com uma condição de se adaptar, partindo para um home office, respondendo a demandas gerenciais com mais dificuldade, enfim, e todo o ônus, né, que traz também uma nova rotina.
E, por outro lado, um viés importante que eu estou entendendo, a gente observa nas empresas e vê, é a questão da liderança, da comunicação, da gestão, o do ressignificar, a da identidade, que o Marco Túlio muito bem colocou, eu interpreto por esses dois lados, né? Então, assim, tem que ter uma personalidade aí jurídica, uma empresa que pensa no que ela vai ser agora, o que ela vai fazer, o que ela está disposta a trazer de novo valor, de perspectivas. Isso exige uma maturidade. É muito complexo. E, por outro lado, como isso vai ser comunicado e tratado, né, com os colaboradores. Então, a gente fala muito na questão, né, da comunicação e na questão cultural, realmente. Né? O quão maduro eu estou enquanto empresário para direcionar essa fase. E, por outro lado, o empregado, o quão responsável e consciente do meu papel eu estou para participar desse processo. E qual é o meu nível de sanidade aí emocional, né, para passar por isso tudo. Então, você vê gente aí insegura, porque não sabe se vai ser demitido, até que hora que vai ficar, desmotivado, funcionário morreu, esqueceu de cair. Então, assim, é um desafio. Eu não sei, não sou assim, uma dominante, né, da PNL, mas eu entendo que essa forma de pensar, esse mindset, ele passa aí por questões, inclusive, culturais, que a gente deve... Acredito que, né, nosso papel tornar claras essas questões e tentar dar um caminho. E aí isso, o que você anda vendo nisso? Você falou uma coisa interessante, Adriana, que toca na questão da liderança e da comunicação. Eu tenho uma analogia que é o seguinte: vamos supor que você está num barco, o furo pode estar acima da linha da água, abaixo da linha da água. Nós estamos vivendo um momento no mundo em que o furo está abaixo da linha da água. Se a gente não atuar rapidamente, o barco vai afundar, porque se o furo estiver acima da linha da água, dá para andar com o barco um tempo ainda. Mas nós estamos num momento em que o furo está abaixo da linha da água. A liderança, nesse momento, tem um papel fundamental de definir um propósito e um caminho a seguir. Na minha opinião, nós estamos vendo isso no Brasil, um exemplo negativo de que a falta da liderança faz com que as pessoas não saibam quem seguir. Nós não temos uma liderança. Então, se nós não temos uma liderança eficaz no próprio Brasil, para onde as pessoas vão? E, nesse momento, as pessoas precisam de uma direção. Porque, no momento de estresse e de crise, como eu comento, por exemplo, se eu tenho uma sala pegando fogo, não adianta eu perguntar para as pessoas o que vocês pensam que devemos fazer. Vamos dar uma direção única. Mas essa direção única, os líderes do nosso país, os líderes da empresa, eles têm que se comunicar de maneira a dar uma direção única para as pessoas. Nada pior do que direções opostas, muitas vezes. As pessoas não sabem para onde vão. Então, a comunicação, como você falou, passa, na minha opinião, por uma direção que, mesmo que seja um risco de errar, mas tem que ser uma direção única. Se nós não tivermos uma direção, o que faremos? Muitas pessoas estão completamente perdidas. Não sabem o que seguir. E isso cabe muito à questão da liderança, de vamos por esse caminho, correndo os riscos, porque risco é diferente de correr perigo, como eu digo. Correr perigo é se atirar na frente de atravessar uma avenida com os olhos vendados. Isso é correr perigo, mas você olhar para um lado e para o outro, você corre risco de ser atropelado. Então, vamos correr riscos, mas vamos por esse caminho, porque se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Essa é a ideia. Então, essa falta de caminho a seguir, essa falta de propósito, na minha opinião, é o que está faltando, inclusive, para o nosso país, talvez para algumas empresas. Então, é o momento daquele empresário falar assim: vamos por este caminho, vamos reduzir o custo dessa maneira, vamos atender o cliente dessa maneira. Se nós não tivermos essas direções e essas metas muito claras, cada um vai seguir o que pensa e aí vira bagunça. Nós precisamos de direções mais claras. Essa é a minha opinião.
quer dizer que eu esteja certo, né? Mas essa é uma opinião que eu tenho, não só não é nem trazendo a PNL, não, é trazendo a experiência de vida que eu tenho. Em momentos de tensão, cabe ao líder dar a direção. Se a liderança se esconde nesse momento, ela está omitindo uma das maiores responsabilidades que ela tem, que é assumir o risco de ter uma liderança. Se você quer ter uma liderança, você é um líder, você tem que assumir riscos. Não adianta ficar omisso nesse momento. E as lideranças têm que ir por um único caminho. Gente, eu conheço uma empresa que eu estou fazendo consultoria agora. A primeira definição que eu dei para eles: se vocês, cada um, falar uma coisa, o que vocês acreditam que os seus funcionários vão pensar? Definam um caminho único. Esse caminho único vai fazer com que as pessoas tenham maior clareza de ações a serem tomadas. Porque o diretor fala uma coisa e o gerente fala outra. É a pior coisa que, na minha opinião, pode existir numa empresa atualmente. Essa comunicação divergente para as pessoas. Não sei se vocês concordam com isso. Nossa, totalmente. Sim. Só se a tréplica. Nossa, é demais. Isso é muito complicado. Acho que até assim, nós não sabemos direito se o caminho que estamos optando vai ser o adequado. Mas, por hora, é o que nós estamos entendendo que é o mais promissor, é o que nós estamos dando conta. Tem que ser falado. Você vê aí, gerentes, líderes, realmente perdidos, mas tem que colocar na mesa a situação. Isso. E aí seja claro. Estamos correndo o risco, vamos correr o risco. Eu falei com esse diretor ontem, inclusive, enquanto vocês não alinharem o discurso, eu nem começo o processo com vocês, não vai adiantar nada. Se o discurso entre vocês não estiver alinhado, o que vai adiantar eu fazer um projeto de consultoria com vocês? Nada. Definam o caminho que vocês querem seguir, senão nós vamos bater cabeça aqui, eu vou perder o meu tempo, vocês vão perder o de vocês. Ele ficou até um pouco assustado, mas a Alessandra me conhece melhor, é o meu jeito de ser. Eu falei, define logo o caminho que vocês vão seguir, porque senão eu vou perder meu tempo, vocês perdem o de vocês vão gastar dinheiro à toa. Mas o diretor falar uma coisa, o gerente falar outra, que bagunça, gente. Eu falei, deixa de ser bagunçado, alinhe um caminho, foca nesse caminho, correndo o risco. Nós não temos 100% de certeza que aquilo vai dar certo. Mas se vocês não definirem um caminho, imaginem as pessoas abaixo de vocês o que vão pensar. Chegou a um ponto do diretor falar assim, não, nós vamos então agora trabalhar 4 horas por dia com redução de salário de 50%. Ok, é um caminho. Aí o gerente falou assim, não, está na hora da gente voltar para a empresa. Imagina a cabeça do liderado, como é que fica. Não. Faz sentido. Escolhe um caminho e vai por ele, não tem como. Né? É verdade. É verdade, perde até a credibilidade, né? Estou calado agora. Credibilidade. Imagina. Olha, até pegando o gancho, como é a minha vez da minha pergunta agora, estava ansiosa já por esse momento, eu vou pegar esse gancho aí, que a gente já está nessa linha da comunicação. Eu já apliquei várias pesquisas de clima organizacional na vida, em várias empresas públicas, empresas privadas, cooperativas, todo tipo de empresa. E sempre o que aparece em primeiro ponto de lacuna é a comunicação. A comunicação, a gente fala que as empresas não têm problema, a área de comunicação não é que é o problema não é da comunicação, o problema é de comunicação, né? Então, pensando nisso, principalmente agora, nesse momento em que a comunicação presencial, ela já pode estremecer relações, ser mal interpretado, e, enfim, causar vários desconfortos. Imagina agora numa situação em que a maior parte das comunicações vão ser ou por áudio ou por texto, e texto não tem expressão facial, né? Então, às vezes, você escreve uma coisa e está pensando outra. E aí eu quero saber tecnicamente mesmo, como é que a PNL, como é que usar as ferramentas da PNL, quais seriam elas, né? Como é que podemos introduzir a PNL para aprimorar, para melhorar a comunicação das empresas, principalmente nesse momento? Alessandra, a sua pergunta passa primeiro por um princípio importante que nós temos que entender. Comunicação é e sempre será o principal problema da humanidade. Eu vou explicar por quê. Não vai ter como, a gente vai ter que lidar com isso sempre. Porque o nosso cérebro, em termos de funcionamento cerebral, nós buscamos economizar energia a todo momento. Então, o nosso cérebro, para economizar energia, nós praticamos alguns mecanismos, como a gente fala uma frase incompleta, generaliza. Isso é um mecanismo de funcionamento cerebral de qualquer ser humano.
E muitas vezes nós fazemos isso de forma inconsciente. Então, quando a gente fala assim, todo mundo naquela empresa está paralisado. Poxa, é todo mundo mesmo? Porque inconscientemente a maioria das pessoas tem a tendência, às vezes, de generalizar. Então, cabe a quem está recebendo aquela informação questionar. Talvez uma das melhores maneiras de abrir a mente das pessoas, de abrir o mapa mental delas, como nós falamos, é questionar. Isso seria um grande foco da comunicação, por isso que, mesmo na comunicação escrita, você recebeu uma informação, questione, cheque aquela informação, se aquilo realmente é o que você entendeu. Porque nós temos essa tendência de economizar energia, o nosso cérebro quer economizar energia a todo momento. Potência de funcionamento cerebral é 20 horas por dia, é muito pouco. Outra dica também importante de comunicação que a PNL pode ajudar é você estabelecer um canal de comunicação adequado com o perfil predominante da pessoa naquele momento. Ninguém é um perfil, a gente está um perfil dependendo da situação. E a PNL nos traz a ideia de nós temos os perfis visual, auditivo e sinestésico. Ninguém é um perfil, nós estamos. Seria um absurdo falar fulano é auditivo. Não, ninguém é auditivo, visual ou sinestésico. A gente está, dependendo da situação. Tem alguns canais que têm predominância em relação aos outros. Então, se você está lidando com aquela pessoa, isso é um exercício de comunicação constante que nós temos que fazer, as pessoas visuais são aquelas pessoas muito rápidas e objetivas, são normalmente pessoas impacientes. Se você já sabe que, na maioria das vezes, aquela pessoa com a qual você está lidando é mais visual, que é mais rápida e objetiva, uma comunicação mais rápida, um e-mail com poucas linhas, com 4, 5 linhas no máximo. Agora você vai lidar com uma pessoa auditiva, que é uma pessoa de mais planejamento, mais de análise, ela quer ver os tópicos ponto a ponto. Uma pessoa sinestésica, né, Lissandra? Lissandra é mais sinestésica, né, Lissandra? Pessoa mais sinestésica, ela quer saber de... Também visual, né, Lissandra? O sinestésico precisa saber o que outras pessoas vão ganhar com aquilo, qual vai ser o benefício para a equipe. Então, conhecer a predominância, não é o perfil da pessoa, a predominância dela vai ajudar também a estabelecer uma comunicação mais eficaz. Por exemplo, como eu estava falando até numa live, imagina um diretor de uma empresa muito visual, muito rápido, objetivo, focado em números. Manda um e-mail para ele com 20 linhas para você ver se ele vai ler. Se ele, por acaso, vai ter paciência de ler aquele e-mail. E imagine o que ele vai falar com você nesse momento. Você mandar um e-mail de 20 linhas para ele, ele sendo muito objetivo, focado em resultados. Ele quer frases curtas, e-mails rápidos. Então, adequar a nossa comunicação ao perfil predominante do outro também é fundamental para a gente minimizar os problemas de comunicação. Não quer dizer que com a PNL a gente vai extinguir qualquer problema de comunicação. Impossível. Como eu disse, a gente sempre vai ter alguns ruídos na comunicação. Nosso propósito é, através de algumas ferramentas, minimizarmos esses ruídos. Não, excelente, perfeito. Já dá um caminho, né? Então, isso parte para todos. Ó, no momento de comunicar, vamos entender quem é o outro e como esse outro recebe a minha comunicação, né? Tem e adequar a fazer esse ajuste. Isso já ajuda muito. Né? A gente não tem que comunicar a partir do que a gente vai querer receber, mas do que o outro vai querer receber, né? Um grande aprendizado que eu tive, Lissandra, eu sou muito visual, sou muito objetivo. Eu tive um diretor muito auditivo, muito de análise, de planejamento. Então, eu chegava para ele, às vezes, com uma apresentação mais rápida, mais objetiva, e ele falava assim, não, detalha mais, especifica mais os riscos desse projeto, como é que nós vamos tocá-lo. Eu estava cometendo um grande erro nesse momento, que é fazer uma apresentação de acordo com o meu perfil predominante, de focar mais em números e resultados. E ele estava querendo uma análise mais detalhada, uma análise de riscos mais completa, e eu estava errando no sentido de estabelecer a comunicação para mim mesmo. Por isso que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. E é um pressuposto tão importante da PNL. A gente tem que comunicar de acordo com quem está do outro lado. O meu erro, nesse momento, eu quase fui demitido, ainda bem que eu estava já começando a entender um pouco mais de canal preferencial, porque eu levava apresentações e ainda achava ruim. Pô, como é que o cara detona tanto minha apresentação? Está tudo tão completo. Na minha cabeça estava super completo, na cabeça dele estava super incompleto. Ele precisava de mais dados. Então, essa adequação é muito importante na comunicação. Eu fui aprender isso. Da primeira vez, eu fui aprender na prática. Para depois, quando eu estava estudando, eu falei assim, agora eu percebi onde que eu estava errando. Que bom que eu estou aprendendo melhor agora.
Excelente, é verdade. Entender o outro é o primeiro passo para a gente se comunicar bem, né? Vou passar então a bola aqui para a Roberta. Deixa eu desmutar a Roberta aqui. Vamos lá, Roberta, sua vez. Então, Marco, a gente vai. Eu já fiz 1000 perguntas e refiz, né? Que a gente começa a ir numa direção, e graças a Deus, flexível que sou, vou criando outras direções possíveis. Ótimo. Eu, pegando né, indo nessa linha com relação à questão da comunicação, queria que você falasse um pouquinho mais como que, do ponto de vista da teoria da PNL, a gente lida com as emoções básicas do ser humano, né? Nesse exemplo que você deu, né, dessa comunicação, cada um é uma frequência, né? Um está na AM, o outro na FM. Feliz daquele que percebe isso e consegue chegar no nível do outro para que a comunicação flua. Mas nesse movimento, como é que a PNL entende e utiliza desse entendimento que ela tem sobre as emoções básicas, né? Raiva, medo, alegria, tristeza, que são pertinentes a todo ser humano, nessas relações na comunicação. Dentro desses perfis, Roberto, interessante perceber, o perfil visual, ele tem uma emoção predominante da raiva. Ele tem raiva na cabeça dele de gente lenta. Então, na cabeça do visual, quanto mais lento for aquele processo, mais detalhamento, mais raiva ele tem. Então, para lidar com o visual, eu falo o seguinte, até dentro, não é nem da PNL, é da neurociência, nós não temos como controlar a emoção. É um grande erro falar controle emocional, é o gerenciamento das emoções. As emoções sempre vão aparecer. Controlar, não, não temos como deixar que ela não apareça, nós temos como gerenciar a emoção. Como gerenciar essa raiva do visual? Usando frases mais curtas, sendo mais objetivo. Aí você entra na frequência dele, entra em rapport com ele. Então, entrar na frequência, e aí eu, como físico, eu trago aí uma relação com a física, vocês vão lembrar, vocês estudaram ressonância na física, lembra que uma ponte entra em ressonância com o vento, ela pode se partir? Entrar em ressonância é aumentar essa relação. Então, quando você tem ressonância com outra pessoa, se aumenta o bem-estar entre ambos. Então, como é que se aumenta o bem-estar com a pessoa visual e minimiza a raiva dela? Usando frases curtas, um tom de voz um pouco mais alto e sendo mais objetivo, mais focado em resultados. A emoção predominante do auditivo é o medo. O auditivo tem medo de errar. Ele tem medo de cometer um erro grave e às vezes ele se pune muito por isso. Talvez a pessoa auditiva seja que tem o diálogo interno mais forte. Ela se cobra muito. Algumas pessoas muito auditivas têm até tendência a um excesso de perfeccionismo. Então, para gerenciar essa emoção do auditivo, detalhar mais, falar frases mais longas, especificar mais as coisas, porque o auditivo é avesso a riscos. Se você mostrar para ele, como eu tive esse exemplo com o meu diretor, quando eu comecei a expor meus projetos para ele, minimizando os riscos, eu gerenciei melhor o medo dele de errar. Porque eu tenho que mostrar para ele o quanto aqueles riscos podem ser minimizados. O sinestésico, a emoção predominante dele é o amor por tudo e todos. Então, o sinestésico muitas vezes tem a dificuldade de dizer não. Se você mostrar para ele a importância daquele projeto, daquela ação, quanto ela vai beneficiar as outras pessoas, você tem um grande poder de convencimento com relação ao sinestésico. Porque o sinestésico ele tem essa tendência de valorizar, talvez seja um ponto forte em alguns momentos e um ponto negativo em outros. O sinestésico, às vezes, valoriza mais o outro do que ele. Em alguns momentos é muito positivo, em outros pode até ser um pouco mais negativo. E a gente pode até colocar esses canais da PNL dentro de várias ferramentas, como um DISC, por exemplo, em que nós temos ainda um quarto perfil, que é o perfil do influente, que é o que a gente chama... Eu uso uma nomenclatura que o perfil visual é o fogo, aquele rápido e objetivo. O auditivo é o terra, que a emoção predominante dele é o medo. O água, que é a emoção predominante dele é o amor. E ainda temos um quarto perfil, que é o ar. O perfil ar é aquele muito ligado a ideias, a criatividade, inovação. A emoção predominante dele é a alegria. Então, ele é muito alegre com todos os projetos. E, às vezes, o excesso de alegria pode fazer com que ele abra muitas frentes e não feche nenhuma. Então, ajudá-lo a gerenciar mais essa emoção de querer fazer tudo ao mesmo tempo também é importante.
Então, na minha opinião, cabe a nós a gente saber ajudar as pessoas, inclusive, a gerenciarem essas emoções predominantes dos perfis. Raiva, medo, amor e alegria são as emoções que mais predominam nesses perfis. A gente poderia trazer ainda aí a tristeza, que às vezes a melancolia, tristeza, raiva, alegria, medo, amor são emoções mais predominantes que a gente estava falando aí. Exato. Tá claro, Roberta, a ideia? Sim, sim. Obrigada. Nada. Lissandra está com o áudio fechado. Lissandra. Renata, então, muito obrigada. Então, Roberta, eu vou passar aqui para a Renata, para a próxima pergunta. Marco, usando um pouco essa questão de perfil de comportamento, voltando um pouco para a área de negócios, é muito importante identificar isso numa negociação, né? Você conseguir identificar o seu interlocutor, com quem você vai tratar, trazendo um pouco da identificação visual. Você chega numa sala para negociar com o cliente, observar o que ele tem dentro do ambiente externo, para gerar essa relação, essa quebra de gelo na negociação como um todo, né? Hoje, nós estamos no momento onde o contato visual, o físico, ele está extremamente limitado. E estamos usando as ferramentas digitais e redes sociais. Como isso influencia nessa identificação de perfil? Quando você está numa rede social, você acaba colocando... Ninguém coloca foto, estou chorando, hoje eu não estou bem, né? É tudo mil maravilhas, né? Como você identificar esse perfil sem ter esse contato direto? Isso é possível? Não é possível identificar 100%, mas algumas dicas nós podemos ter. Por exemplo, como eu falo, vamos traduzir em 4 perfis, trazendo aqui a nomenclatura que os gregos davam: fogo, terra, água e ar, e ligando com os canais da PNL. O perfil fogo é visual, o perfil terra é auditivo, o água é sinestésico, e o ar é o único que mistura 2 canais, ele é visual e sinestésico ao mesmo tempo. Quando nós, por exemplo, observamos em algumas redes sociais uma pessoa de uma maneira assim, boinha, qual perfil normalmente é esse que predomina nessa pessoa? O visual, é o fogo. Ele não tem muita paciência de ficar escrevendo. Ele vai muito direto ao ponto. Então, ele é super objetivo nesse momento. Você olha que 10, 15 linhas, detalha mais aquele assunto, tem uma característica mais auditiva. Não quer dizer que seja auditivo. Tem uma característica mais auditiva. Aí eu brinco assim, aquela pessoa que fala da importância do ser humano, das relações humanas, ou no WhatsApp coloca coraçãozinho, tem uma característica mais sinestésica. Duvido que um visual e auditivo totalmente sinestésico. Eu duvido que um visual colocando coraçãozinho no WhatsApp. Mais sinestésico. Boa tarde. Quer dizer, não podemos ter 100% de certeza, mas naquele momento ela tem uma característica mais sinestésica. Nós já vimos aquelas pessoas que começam um assunto, de repente já muda para outra, característica do perfil ar. Ele tem tantas ideias na cabeça que ele não consegue terminar um projeto, terminar uma ideia. Começa um assunto, já muda para o outro. Então, nós podemos, nesse momento, ter pistas das pessoas com as quais nós estamos lidando. Fogo, terra, água e ar. Ontem, por exemplo, vou dar um exemplo ontem. Aí uma pessoa entrou em contato comigo, querendo uma mentoria. Aí ele virou para mim e falou assim: quais são os benefícios dessa mentoria? Ele não queria nem saber o que era a mentoria. Ele falou assim: você procurou o post, já soube como é que é? Não, me fala os benefícios. Isso é visual? E então, não vai adiantar você ficar essa pessoa é visual, isso, que é o perfil fogo, eu vou usar a frase... Não, você foi lê o post, não vai adiantar. Ele fala assim: me fala direto como é que funciona esse negócio. Então, vamos lá, eu tenho que usar frases curtas com ele, um ritmo de voz mais rápido, um tom de voz mais acelerado, falar em resultados. Então, essa adaptação dá para fazer por telefone, dá para fazer muitas vezes por um Zoom, dá para fazer pelo WhatsApp. Claro que nós não vamos ter 100% de assertividade, como nada, gente, nós vamos ter 100% de assertividade. Sim, mas ter mais a consciência disso, como ontem eu tive, quando
A primeira pergunta que ele me fez, interessante, que eu liguei para ele e falei, alô, tudo bem? Me fala os benefícios. Ele não falou nem saber como eu estava. Foi direto. Isso é muito característico da pessoa que eu chamo de perfil. Usar esse time, né, para poder identificar isso e não perder tempo, né? Senão você fica indo para um caminho e acaba perdendo um pouco lá dos três momentos que nós temos que ter hoje, né? Que é o tempo, o custo e a qualidade. Exatamente. Em contrapartida, né, antes da pandemia, eu brinco, foram umas cenas muito interessantes para mim, da gente perceber características de perfil. Eu estava numa fila de banco, aí um senhor naquela fila da melhor idade, ele chegou no caixa, abriu umas 15 contas e virou para a menina do caixa e falou assim, deixa eu te mostrar a foto dos meus netos, e esse é sinestésico. Esse daí, ele está vivendo um momento mais sinestésico. Ele quer conversar, ele quer ter aquele afeto. Imagina para pessoas muito sinestésicas, esse momento de isolamento deve estar sendo muito complicado. Para as pessoas mais sinestésicas, deve estar sendo um momento muito delicado. Esse que nós estamos... Imagino, eu tenho o meu lado sinestésico, mas não sou tão sinestésico. A pessoa muito sinestésica, eu imagino que deve estar sofrendo demais. Vocês conhecem alguém muito sinestésico? Quem conhece alguém muito sinestésico? Assim, tem uma característica muito sinestésica. Abre o microfone, vamos ver. Abri aí, gente. Sempre tem, né? Sempre tem na família. Oi? Estou num momento bem sinestésico. A gente está. Nós vivemos às vezes o momento atual. Aquele momento está faltando. A conexão humana, o abraço, está fazendo uma falta, né? É só o coraçãozinho que a gente quer na vida. E ajuda a aquecer o coraçãozinho, né? Manda o coraçãozinho. Bom, aproveitando então o coraçãozinho, vou passar a bola já para a Adriana. Adriana tem mais uma pergunta também. A nossa live, a previsão, gente, é de durar 1 hora, então a gente já está quase chegando nesse período, porque o Marco também tem os compromissos dele e tudo. Então, a gente poderia ficar aqui o final, né? À vontade, podemos bater mais até meia-noite, não tem problema nenhum. Não tanto, mas mais um pouquinho dá para ficar tranquilo. Ô, Marco, olho. Eu acho que foi sensacional. E eu queria, assim, eu fico muito focada pensando naquele funcionário que está em home office, em uma condição de ansiedade maior, fazendo interlocução com muitas pessoas que, de repente, não têm a comunicação tão assertiva. Então, assim, o que a gente pode trazer de dica, de informação para esse cara, para essa pessoa, para esse profissional que não é liderança, mas que vai precisar reinventar aí um processo interno de adaptação. Eu, assim, humildemente, né, na condição de administradora, de consultora, eu tendo a, né, dizer muito assim, olha, perde mais tempo, comunica mais. Ter passado aquela situação que pode ter deixado alguma aresta, alguma dificuldade de compreensão, não deixa passar. Você já não está mais frente a frente, olho a olho, então gaste mais o seu tempo buscando deixar claro o que você quis dizer, se foi essa compreensão mesmo. Perfeito. E em contrapartida, né, da liderança, disponibilize-se mais a ouvir e esclareça melhor o que se pretendia naquele momento, que talvez não tenha sido possível colocar às claras. Então, o que você pode dar de dica aí para esse pessoal que está já começando os conflitos? A primeira coisa, você falou uma coisa tão importante, Adriana, que eu falo o seguinte, que nem é gastar, é investir o tempo. E, na minha opinião, a gente gasta tempo com algo improdutivo, investe tempo em algo muito produtivo. Então, esse é o momento que nós temos que investir mais tempo, não é gastar tempo, é investir mais tempo em algo tão significativo que é uma comunicação mais clara, uma delegação mais assertiva. E, às vezes, uma dica, por exemplo, para quem é líder, delega alguma coisa para o seu liderado, e às vezes pergunta para ele, até por e-mail ou pelo WhatsApp, você entendeu? Talvez seja uma das piores perguntas que existe, gente, perguntar se você entendeu.
porque é uma pergunta fechada, a pessoa tem vergonha de responder se entendeu ou não. Até fala que entendeu e às vezes não entendeu foi nada. Não entendeu. Então, talvez a melhor maneira de checar é, fulano, talvez eu não tenha sido muito claro, eu falo que a humildade do líder é fundamental nesse momento, talvez eu não tenha sido muito claro, como é que você pretende realizar esse trabalho? No momento que você pergunta como é que você pretende realizar esse trabalho, você abre a possibilidade daquela pessoa, às vezes, até te dar uma ideia melhor de como é que ela pode realizar aquele trabalho. Porque fazer aquela pergunta, você entendeu, ficou claro? São as piores perguntas de uma delegação para um líder, as piores, na minha opinião. Principalmente nesse momento agora que nós não estamos cara a cara, vai piorar mais ainda a comunicação. Ficou claríssimo, imagina, lógico. O liderado fica até com vergonha de falar, não, ficou claríssimo. Entendi tudo. Entendi tudo, e às vezes não entendeu, foi nada. Então, dar a possibilidade das pessoas falarem, abrir as ideias para ela, isso é fundamental. Eu comento muito, é muito importante também nesse momento que nós vivemos, a disciplina. Em home office é muito importante essa disciplina, de listar o que você vai fazer durante o dia, de 1 em 1 hora, mais ou menos, levante 5 minutos, ande um pouco, porque isso vai oxigenar mais seu cérebro, isso é muito importante também. Normalmente, de 1 em 1 hora, a ideia é mais ou menos uns 5 minutos, você andar, tomar uma água, voltar, estar se hidratando também, não só pela questão de saúde, a hidratação, mas quanto mais cortisol nós liberamos, mais nós limitamos nossa solução aquosa no cérebro. Beber água para a cabeça funcionar, gente. Sensacional. Para a cabeça funcionar. Porque em momentos de tensão e estresse, se a nossa solução aquosa seca, a gente seca a boca e não pensa direito. Porque o excesso de cortisol consome glicose no nosso cérebro. Então, aí a pessoa fala, então tem que comer açúcar. Não é isso que eu estou falando. Se consome glicose, eu tenho que comer. Não é desse jeito. É ter uma alimentação equilibrada, hidratar-se para fazer o seu cérebro funcionar melhor. São dicas tão básicas e tão simples. Se a gente fizer bem, nós vamos passar por esse momento de uma forma mais objetiva. Você falou uma coisa fenomenal, Adriana. É o momento de termos mais paciência. Sempre é importante ter mais paciência com nós mesmos e com as outras pessoas. Todos nós estamos num momento de tensão. Então, verificar se a comunicação está clara, se aquela delegação está feita, saber dar um feedback adequado. Então, ter essa paciência, essa gestão das emoções, a todo momento é fundamental, nesse momento mais ainda. Eu estava lendo uma reportagem ontem, o número de divórcios nesse momento de confinamento, como aumentou. Então, falo, a importância de saber ouvir, de lidar com conflitos, de não bater de frente com outros. Estamos vendo um momento que o número de divórcios está aumentando, temos que tomar cuidado com isso. Porque confinados numa casa, a tensão aumenta. Nossa. A falta de paciência aumenta. Então, é um momento de entender que cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, e não adianta, e nem vale a pena ficar brigando por coisa boba. Para de discutir política em casa, é uma dica que eu dou ótima de comunicação também. Às vezes, o melhor da comunicação é ficar calado. Não é? A melhor maneira, eu tenho um princípio que eu uso muito, que a melhor maneira de ganhar uma discussão é evitando. É a melhor maneira que você tem que ganhar uma discussão. Então, uma dica ótima para todos que estão em casa. Para de discutir política, pelo amor de Deus. Sensacional. Cada um pensa de um jeito. Ganha a discussão evitando. Melhor. Tá certíssimo. Mas daria para a gente falar sobre esse tema um tempo, né, Adriana? Muita coisa legal. Muito obrigada. Coraçãozinho. Coração, né? Tô achando que todo mundo é sinestésico, né? Tá vendo, Roberto? O pessoal aqui está mais na linha sinestésica, né? Gente, fazer só um parênteses aqui interessante. Hoje está completando 64 dias ou 65 dias que eu estou de quarentena, isolamento social, sem sair no corredor do meu prédio, porque aqui na Itália, realmente, o lockdown ele é rigoroso. O pessoal, a polícia para você na rua e te multa se você não está fazendo uma coisa que realmente seja pertinente, que é comprar comida. E eu tenho 64 dias e o meu marido tem, acho que 34. Ele parou depois, né? Quando as empresas elas pararam de funcionar,
um mês depois que, no caso, né, do tipo de trabalho dele. E ele está vivo ainda, gente. E nós não nos divorciamos. Uma notícia muito boa. Esse é um bom exemplo de gestão de conflitos. Eu vou te denunciar aqui. Acho que nada aconteceu, porque você levou 5 malas gigantes de livro, né? É verdade. Olha só, temos tempo ainda para mais uma perguntinha. Vou deixar com a Roberta para fazer essa pergunta final. E aí a gente faz uma consolidação aqui, uma síntese do que a gente conversou. Vou passar a bola, então, para você, Roberta. Eu queria que você trouxesse para a gente, Marco, quando você fala do tempo, custo e qualidade, como é que a gente associa isso à PNL dentro da empresa? Do ponto de vista prático, né? Não só em home office, né? Mas, eu trabalhei muitos anos também, assim como a Renata, numa empresa multinacional financeira, uns 20 anos, e a gente acompanha BIs, né, resultados, apesar de psicóloga que sou, os números sempre me rondaram, né? E todos esses são números, né? Como é que a PNL te ajuda nesse tripé aí? Trabalhar melhor. Nós temos a Disney, que eu uso muito para implementar alguns indicadores dentro da empresa. Então, qualquer projeto, qualquer ideia para ser implementada, ela tem que passar por 3 etapas. Primeira etapa do sonhador, eu chamo de pensamento luz verde, luz amarela e luz vermelha. A etapa do brainstorming do sonhador é pensamento luz verde. Vamos dar ideias, qualquer ideia aqui é válida, ok? Depois da etapa do sonhador é a etapa do realista. Então, está dentro do custo adequado? Esse projeto vai ser finalizado no tempo certo, com a qualidade necessária. O pensamento realista é o pensamento luz amarela. O crítico, que é o luz vermelha. Luz vermelha e se der errado? E se não concluirmos o projeto na data certa? E se der uma pandemia no mundo? Esse é o pensamento luz vermelha. Ninguém previu, né? Então, talvez ninguém pensou, nem o crítico, talvez nem o mais crítico de todos pensou numa pandemia. Mas tem uma pessoa que sugeriu isso há pouco tempo. Acho que em 2015, se não me engano, Bill Gates tem uma palestra. Bill Gates falou sobre isso. Foi uma palestra TED dele, é verdade. Foi muito bem lembrado. O Bill Gates falou em 2015 mesmo. Então, quando a gente trata de indicadores, a PNL nos ajuda muito a elaborar um processo de mudança dentro da empresa. Nós passamos por 3 etapas. O sonhador, o realista e o crítico. Pode até ser uma pessoa fazendo esses 3 papéis, mas o ideal é que seja mais de uma pessoa. E muitas vezes, em algumas dinâmicas empresariais, sabe aquela pessoa muito crítica, aquela que só é do contra? Coloque ela no papel do sonhador também. É importante ela variar algumas posições. Nós temos 3 posições, a do sonhador, a do realista e do crítico. E quando um projeto é implementado, ele passa por essas 3 etapas, quais são os indicadores que nós vamos usar para medir a efetividade desse projeto? Então, é uma ferramenta da PNL que eu aplico muito para a implementação de projetos e mudanças dentro da empresa, com esses 3 indicadores, passando por esses níveis, do sonhador, do realista e do crítico. Legal. Obrigada. Muito produtivo nossa conversa. Gente, está excelente o bate-papo. Por mim, eu ficaria aqui para sempre, mas realmente vídeos longos também não são atrativos, né? Então, eu vou pedir para o Marco aqui, primeiro agradecer demais, Marco, a sua disponibilidade, a sua generosidade de compartilhar com a gente seu conhecimento tão precioso. Te agradecer muito, né, as nossas gatinhas sêniores, Adriana, Roberta e a Renata. Obrigado a todos. E vou pedir para o Marco dar um conselho aqui, uma síntese, um conselho final para as empresas que estão passando por esse momento. E pode ficar tranquilo todo mundo que eu vou colocar os links para o INEMP, colocar o nome dos livros do Marco aqui na descrição do vídeo, né? E se inscrevam no nosso canal,
Curtam esse vídeo, compartilhem com as pessoas, porque o nosso objetivo realmente é ajudar, é levar, igual a Roberta falou, é levar conhecimento no mundo que está tão cheio de só informação. Então, nosso objetivo aqui é não ser vazio, não ser superficial, é realmente trazer um conteúdo de qualidade, para contribuir mesmo com as pessoas, fazer o nosso papel, né, de contribuir com a experiência que a gente tem. E aí vou pedir para o Marco aqui fazer uma síntese final, uma palavrinha final para os empreendedores, para os empresários, para colaboradores, para a liderança, para a sociedade de uma maneira geral. Eu falo o seguinte, Lissandra, na minha opinião, nós nem deveríamos falar PNL, Programação Neurolinguística, a gente deveria falar Reprogramação Neurolinguística, porque programados todos nós já estamos. E muitas vezes a gente precisa reprogramar a nossa maneira de pensar. Então, na minha opinião, o ideal seria reprogramação neurolinguística, reprogramar a nossa neurologia através da linguagem que nós usamos com nós mesmos ou com outras pessoas. E uma dica simples que eu dou para qualquer pessoa que está nos escutando é cuidado com 3 frases muito negativas, principalmente nesse momento. Aquela frase de eu não posso alguma coisa, eu não consigo alguma coisa, ou talvez a mais negativa de todas, eu não mereço alguma coisa. Essas 3 frases da Nelton nos dão a ideia de quais são as crenças limitantes que nós temos. E nesse momento que nós vivemos, se um empresário, um líder, ou qualquer pessoa tem essa ideia, eu não vou conseguir sair disso, eu não posso me virar nesse momento, ou eu não mereço passar por isso, ela vai se afundar cada vez mais. Então, a ideia de ressignificar não é acreditar que agora você pode tudo, é acreditar que o excesso dessa negatividade, principalmente derivado dessas 3 frases, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, são frases muito perigosas para qualquer um de nós. E fiquem atentos se alguém ao seu lado está usando essas frases, hein? Não posso isso, não vou conseguir, não mereço. É hora de falar para a pessoa, será? O que você pode fazer de diferente para mudar isso? E se a gente acredita em alguma coisa, aquilo acontece. Como dizia o Henry Ford, em 1901, não importa se você acredita em alguma coisa ou não, em ambos os casos você está certo. Então, no momento em que você acredita que não vai conseguir alguma coisa, realmente você não vai conseguir. Por isso que as crenças movem a nossa vida e o estudo de crenças é muito importante nesse momento. Não é viver num mundo de Alice no País das Maravilhas, não é isso que eu estou dizendo. É ter crenças possibilitadoras de que, apesar das dificuldades, eu tenho recursos e condições para superar. E se eu não me sinto capacitado para isso, vamos procurar as meninas aí, a Renata, a Adriana, a Roberta, para ajudar a gente a ter esses recursos, a nos auxiliar a abrir mais a cabeça. Esse é o grande propósito da nossa vida, porque se a gente não está sozinho, se a gente tem do lado pessoas que nos ajudam a crescer, nós podemos ir muito longe. Eu acredito muito nisso. Sozinho ninguém vai longe, não, mas acompanhado nós vamos muito mais longe. É verdade, é verdade. Gente, queria agradecer, então, mais uma vez todo mundo. Fica, então, a nossa mensagem, a mensagem final do Marco. Meninas, muito obrigada. Marco, muito obrigado. Pessoal que vai assistir, que está assistindo com a gente, muito obrigado pela presença. E até mais. Até a próxima semana live, quarta-feira, às 15 horas, ok? Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, tchau. Lissandra. Tchau. Obrigado, Um abraço. Adriana, Roberta, Um Renata. abraço. Obrigado. Tchau.